Bom dia, tarde, noite ou madrugada para vocês. Aqui quem fala é Antônio César. Estamos começando mais um Pod Home. E hoje com @combi.barbosa. Depois ele vai explicar direitinho como é que é o nome dele, tudo direitinho para gente seguir lá. Com o Barbosa e a Noemi. Noemi, viu, pessoal? E eu vou trazer eles já aqui para dentro da nossa combinha aqui. Já vão aparecer na tela agora. Já estão aparecendo na tela. Boa noite, como é que vocês estão? Boa noite, Noemi, e boa noite, Barbosa. Como é que vocês estão? Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, eu queria agradecer vocês por aceitar o convite para participar desse programa. E eu já queria começar com a pergunta que eu sempre começo todo o programa. Nossa, pergunta: quem é Barbosa e quem é Noemi? Aí, ou um pode falar do outro, ou cada um se apresenta. Quem são vocês, as pessoas? Depois a gente vai falar dos projetos e tudo. Ok. Eu vou dar honra para a Noemi primeiro, quem é. Bom, vou falar de mim então, né? Eu ia falar dela, mas assim, eu sou o Antônio Barbosa, né? E nós somos um camarada que começou a ter alguns sonhos muito funcionais a partir dos 48 anos, né? Então, assim, eu sou um cara que trabalho no comércio, né? E essa jornada dura, né, nossa, de muito trabalho, começou a levar a cada um de nós a pensar um pouco mais na vida, né? A vida como um todo, né? Então, por isso, nós resolvemos tomar essa iniciativa, né, de começarmos a viver um pouquinho mais, né? Então, eu tenho um slogan no meu YouTube que eu falo que depois dos 50, nós resolvemos sair do sofá, da frente da TV e conhecer o mundo de uma outra forma que nós não conhecíamos, né? Isso aí é o Antônio. Eu lembro? E inclusive não é meu xará, que eu também sou Antônio, que tem 52. Que legal, que legal, que É legal. o Antônio. Antônio é gente boa. Já gostei de você de cara, porque você, xará, já viu, né? E agora, Noemi? Vamos lá, quem é Noemi? Bom, eu sou Noemi Andrade, não é Barbosa, Noemi Andrade. Eu tenho 4 filhos e foi assim, um atrás do outro, então minha vida foi aquela correria de filho, casa, trabalho, e a vida toda trabalhando muito, trabalhando fora, em casa. E na minha infância, meu pai tinha uma Kombi, e eu gostava muito de Kombi. Na minha infância foi isso. E passou os anos, né? E acendeu essa vontade novamente de ter uma Kombi. E na pandemia, como a gente ficou muito em casa, a gente começou a ver alguns vídeos e surgiu da gente assistir vídeo de Kombi e acendeu aquela chama, né? De novo. Aí a gente resolveu comprar, né, uma Kombi. Fomos muito criticados porque, vai comprar uma Kombi, para quê? Kombi não é carro. Kombi não é carro, entendeu? A gente foi assim, muita gente não aprovou, mas enfim, a gente comprou a Kombi. Mesmo na pandemia, a gente saía, né, com os netos. A gente tem agora 4 netos, mas tinha 3. E a gente passeava, mesmo na pandemia, saía com os netos. E foi uma coisa muito boa, né? Que a gente saía daquele mundinho de só trabalhar muito, não tinha tempo para nada. E a gente começou a sair, gostou, enfim. Uhum. Isso agora é nossa paixão, né? Sim, a gente já vai chegar nesses pontos. A gente já vai chegar nisso aí, mas vamos lá. Como é que foi o encontro de vocês? Como é que vocês se conheceram? A história do casal. A gente é um programa diferente, o Pod Home é uma coisa diferente. Eu quero saber o que está por trás. Você mostrar o home, mostrar o que está lá, a sua vida, suas viagens, você vai mostrar no seu canal, com suas pessoas. Aqui a gente está mostrando a pessoa que está por trás daquele canal, daquilo, que a gente quer saber as histórias, sabe, da pessoa. Não daquela... Aquilo lá você vai soltar no seu canal e com certeza fazer muito sucesso. Mas eu quero saber um pouco mais de vocês. Como é que foi que vocês se conheceram? A gente é um remember, é uma história de vida que a gente usa aqui.
Bom, é assim, na verdade, nós nos conhecemos muito jovens, né? Hoje, como eu disse para você, eu tenho 51 e ela tem 50, né? E nós nos conhecemos muito jovens. Eu tinha praticamente 17 anos e ela tinha 16 anos. E nos casamos cedo também. Nós nos casamos, eu tinha 19, não, aliás, eu tinha 20 e ela tinha 19 anos. E como. É, essa conta, mais ou menos. E, enfim, nós casamos muito cedo, né? E nós já estamos casados há 32 anos, né? 32 anos. E nos conhecemos, na verdade, na igreja, porque nós somos evangélicos, né? E na igreja nós nos conhecemos, namoramos, ficamos noivos, casamos, né? Construímos a nossa família, tivemos 4 filhos, temos, né? 4 filhos, todos já criados, todos já tomaram os seus rumos na vida, né? E ficou os dois aqui, né? Pelo fato da gente construir essa família, viver tantos anos, né? Em 2019, a gente, então, resolveu tomar esse novo rumo na vida. Mas nós nos conhecemos, na verdade, muito jovens, né? Muito jovens mesmo. E, graças a Deus, nós estamos até hoje juntos e ao que tudo indica, nós vamos até o dia que o pastor disse, né? Até que a morte nos separe. Ou então que ela complete vocês, né? Até a morte separe. Realmente é muito bonito. Meus pais também são casados há 50 e tantos anos. Hoje em dia é difícil, sabe, ter esse relacionamento. Um relacionamento muito duradouro, assim. Tem 2 coisas que são evangélicas, até mais fácil falar. Tem muita coisa que, num relacionamento para durar, tem que haver um pouco de resiliência, né? Você tem que ter resiliência. Sim. Tem que haver também um pouco de submissão dos dois lados, tanto a mulher quanto o homem, às vezes, né? E não é sempre, não tem que ser dos dois lados, tem que haver ali, e criar vários acordos também, né? Porque senão o negócio não dura, não dura. Eu vi, igual meus pais são casados há 50 e tantos anos, estão vivos até hoje, graças a Deus, e eu vejo que tem uma questão de, às vezes um tem que ceder, outras vezes o outro tem que ceder, ou às vezes um sai pra rua, vai dar uma volta no quarteirão, né? E tem esse negócio assim, não dura. E ter respeito, carinho, né? Pela outra pessoa. Isso é muito bonito. Vocês estão de parabéns, viu? E um detalhe ainda, viu, Antônio? E um detalhe. Nós trabalhamos juntos, eu e ela juntos, dia a dia, pelo menos desde 2004. Nós trabalhamos juntos desde 2004. Então, praticamente são 18 anos, né? 18 anos, não, 19 anos juntos. 19 anos que nós trabalhamos juntos, mesmo assim, na jornada inteira de trabalho, né? Você vê como que nós andamos, almas gêmeas mesmo. Isso é muito importante. E quem que é o chefe e quem que é o... Detalhe, esse é meu chefe. E ela é minha chefe em casa. É bom que vocês conseguem separar isso. O trabalho é uma coisa, né? Fechou a porta, chegou em casa, é outra coisa. Isso é muito difícil, sabe? Você separar trabalho de vida, de relacionamento, porque às vezes você está trabalhando, eu já trabalhei com minha ex-esposa, minha ex-mulher, e era complicado. Você separar a coisa, chega lá, a pessoa fez alguma coisa, não, eu quero que seja feito dessa forma. Mas eu preciso que seja feito dessa forma, mas aí, sabe? E às vezes a pessoa achar que você está implicando ou criando alguma coisa ali, e na verdade não é isso, é porque você tem uma visão e a outra pessoa tem outra visão. Então quem está dirigindo, geralmente quem administra, eu vislumbro, vamos lá, uma peteca cor-de-rosa, vamos supor, azul. Cor-de-rosa não é blusa cor-de-rosa. Eu vislumbro a peteca azul com rajadas cor-de-rosa, que vai vender na minha empresa, que eu sou o diretor e tal. Aí eu falo com ela, pega a peteca, pinta toda de vermelho, depois você passa azul só nas peninhas. Mas eu acho, não, mas eu quero assim. Aí tem essa coisa, a pessoa achar que está implicando, e não é, né? Tem que haver, aquilo que ele falou, a gente tem que saber respeitar a posição de cada um, igual você falou. Aí você é o patrão dela, mas chegar em casa, a última palavra é sempre a sua, né? Sim, senhora. Exatamente, exatamente isso. E isso é bacana, né? E aí agora vocês estão estreitando cada vez mais, né? Casados há muito tempo, estão juntos, aí começam a trabalhar juntos,
muito mais tempo juntos, né? O dia inteiro, 24 horas, agora entraram para dentro da Kombi e estão totalmente colados um no outro, né? Porque dependendo da situação do Kombi, ele não tem nem como, se estiver chovendo muito, não tem nem como um ter um espaço do outro, né? Se um peidar lá atrás, o outro da frente tá morrendo com cheiro ali, né? Então, é bem isso, é bem isso. Estão... É bem isso. Não, a nossa relação, ela é muito companheira, assim, de ambas as partes, né? É lógico que tem as faíscas, isso não tem como, em qualquer relacionamento existe isso. Só que uma coisa que eu admiro entre eu e ela é a negociação que nós temos. Eu acho que é uma negociação que é muito boa. Então, assim, eu não lembro de uma noite que eu e ela dormimos um sem falar com o outro. Nunca, não me lembro disso. Você se recorda? Nós não nos até tentava, né? Mas não tinha. Até tentava brigar, mas assim, a gente se relaciona. Assim, os nossos acordos são muito bem costurados. E assim, eu admiro muito isso, porque tem casais que realmente não conseguem. Ao viver uma crise, eles não conseguem ter uma habilidade para resolver. Se você fala, mas você sabe bem isso, você conhece? Não sei, eu sei uma coisa muito natural entre eu e ela, entendeu? Porque na realidade o que acontece? Quando você tem um relacionamento, uma coisa assim, é aquilo que a gente falou, às vezes um tem que ceder, e os acordos estão bem feitos, quando o acordo é bem feito, tem que ser respeitado. Então tem muito, isso que é o mais difícil, sabe? Quando se perde o respeito, acabou, né? Aí já não tem, não dura. Mas vamos dando andamento nisso. E como é que pintou essa história da Kombi? Vocês já começaram a dar um spoilerzinho aí, mas como é que pintou essa história da Kombi na vida de vocês? Ela falou que já tinha Kombi desde cedo, gostava e tal, mas quem que foi assim, vou comprar a Kombi para viajar, ela já deu um... Depois vai na família, nos amigos. Sempre eu também tenho a Kombi, eu sei o que é isso. É doido, você não sei o quê, mas não vou chegar nesse ponto. Mas vamos lá. Como é que foi? Eu quero comprar a Kombi. De quem foi a ideia primeiro? Não, então, assim, na verdade, como assim, até retomando o que ela disse, ela conviveu com isso a vida inteira. Até vou dar um detalhe. Ela veio de uma família que eles são 16 irmãos, do mesmo pai e da mesma mãe. E o que acontece? Não tinha outro veículo para o pai dela ter, a não ser uma Kombi. Ele não tinha uma, ele tinha duas. Então, eu também vim de uma família que meu pai também tinha Fusca, tinha Kombi, e assim, eram carros que eu vivi a minha infância andando nesses carros, e assim, eu tinha alguma coisa lá dentro de mim escondido a respeito dos carros da Volkswagen, os mais antigos. E o que acontece? Eu aprendi a dirigir com Kombi. Foi com a Kombi que eu aprendi a dirigir. Então, assim, eu tinha esse fascínio, essa nostalgia, né? A nostalgia. Aí, o que aconteceu? Em 2019, nós fizemos uma viagem. Eu e ela fizemos uma viagem, nós fizemos com um Corsa, com um Classic, né? Então, nós fizemos um roteiro e saímos daqui de São Paulo, fomos para Biritiba-Mirim, Salesópolis, Cunha... depois de Cunha, nós partimos para Paraty. E nesse meio do caminho, eu já vinha assistindo alguns canais, viajantes e tal, e comecei a perceber aquela coisa, a pessoa está grávida e começa a ver todo mundo grávido, né? E a pessoa o cara, eu nunca reparava a Kombi, mesmo tendo isso, mas eu nunca reparava. Eu comecei a reparar. Aí eu comecei a ver muita Kombi na estrada. Então, quando nós terminamos a viagem, eu disse para ela assim, poxa vida, a gente podia comprar uma Kombi e começar uma aventura nossa, eu e você e eu, né? E aí ela no começo ficou meio assim, tipo, uma Kombi e tal, até ela mesma, ela ficou meio assim, mas uma Kombi, porque assim, na nossa cabeça Kombi, a gente só ia arrumar tranqueira, né? Vamos ouvir a Noemi. Como é que foi? Você falou com ele, Kombi, como é que foi sua reação? Não, porque na realidade, quando a gente começou a assistir os vídeos, na realidade ele queria uma Kombi, só que eu queria uma van. É verdade. Só que nas nossas condições financeiras não dava para comprar uma van. Aí ele falou, não, vamos comprar uma Kombi, mais para frente a gente compra a van. Mas eu queria a van, né? Lembrando desse detalhe da van, nós fomos até ver uma van em Guarulhos, né? E
ela estava fora do nosso orçamento. É que a Kombi nós íamos pegar e não íamos ficar endividados. E a van nós íamos acabar se endividando com alguma coisa. Aí que eu fui descobrir que a van de 16, com 16 lugares precisava de uma habilitação diferenciada. E eu não tinha noção nenhuma, essa que é a grande verdade. Eu não tinha noção nenhuma. E eu me assustei com os valores. Eu falei, bom, vamos partir para a Kombi mesmo, que é o que nós gostaríamos. Então, ela lembrou bem desse detalhe, né? Aí ficou nisso, a Kombi, aí nós começamos a procurar uma Kombi. Só que sem pressa, né? Sim, vocês já... E como é que foi em busca da Kombi perdida? Como é que foi essa história? Conta pra gente aí. Eu comecei na internet, né? Eu comecei a fuçar na internet, comecei a buscar em vários sites, né? E, enfim, eu comecei a achar algumas Kombis, umas Kombis muito bonitas e tal, e eu achei uma aqui perto de nós, que nós moramos em São Bernardo, nós somos aqui de São Bernardo do Campo, nós somos oriundos de São Paulo, né? Mas há 9 anos nós moramos em São Bernardo, e aqui no ABC, mais precisamente em São Caetano, eu achei uma Kombi. Só que naquela época, que foi 2020, né, Mi? 2020, eu achei essa Kombi, mas eu achei naquela época muito cara. Só que ela estava muito íntegra, era uma Kombi assim, maravilhosa. E o camarada, eu vou dar um spoiler dos números, né, só para você entender. O camarada, na hora que ele postou, ele queria 31.900. Eu achei muito puxado na época, era muito dinheiro na época. Sim. E eu fiquei pensando, falei, fui olhar a Kombi. Só que quando nós chegamos lá, para olhar essa Kombi, a Kombi estava íntegra. Para você ter uma ideia, ela nunca tinha carregado peso. Eu era o segundo, eu ia vir a ser o segundo dono dela. Era um presente do filho para o pai, que o filho trabalhava na Volkswagen. Enfim, é uma história louca. O cara chegou com a nota fiscal, com o manual de funcionamento da Kombi, tudo entregou na minha mão. Falou, se você quiser a Kombi, está tudo aqui, só que o preço é esse. Aí eu fiquei encantado, falei, vamos comprar. Aí ela pegou e jogou água no meu chope. Ela falou assim, não vai comprar não, tá muito caro. Aí eu, não, mas nós vamos perder, nós não achamos Kombi íntegra da forma que essa está. Estava com 90 mil rodados só a Kombi, pra você ter uma ideia. Eu falei, nós vamos perder. Ela falou assim, não vamos perder não, se tiver que ser nossa, vai ser. E já pegou na minha mão, vamos embora. Eu falei, não, deixa eu pegar o cartão do lugar aqui e tal, né? Aí eu saí com aquele sentimento, eu falei, nossa, ela acabou com o negócio, não vai acontecer, o cara vai vender para outro, eu vou ficar frustrado. E não teve acordo, Antônio, não teve acordo. Vamos embora. Eu saí de lá frustrado, falei, perdi a Kombi. Aí o que aconteceu? No retorno, uma semana depois, eu só reclamando, murmurando a semana inteira. Falei, nós perdemos o negócio. O legal, só um minuto, é você contando e as reações dela atrás. Ela é muito bacana ver isso. Mas eu tenho uma tese comigo, inclusive eu faço parte de um grupo aqui do Polo Esportivo, que vai todo mundo para lá, e lá o pessoal ele sempre comenta o seguinte, não é nós que escolhemos a Kombi, é a Kombi que nos escolhe. E eu passei a acreditar nisso e por ver o depoimento de várias pessoas que compraram Kombis, e elas têm alguma curiosidade que diz que a Kombi que nos escolhe. E o que aconteceu comigo e com ela? Uma semana depois, eu falei para ela, nós precisamos voltar lá para dar uma resposta para o camarada, né? E mesmo que ele já vendeu. Aí nós encostamos lá para dar a resposta para o camarada, eu olhei, a Kombi estava lá. A Kombi estava lá. Aí meu coração começou a bater. Eu falei, se ele não vendeu, e o preço era aquele, não teve acordo com o cara. Só que quando nós chegamos lá, eu falei pro cara assim, você lembra de mim? Ele falou assim, não. Eu falei assim, eu sou o cara que veio ver a Kombi a semana passada, tal. Aí ele, tá, você que queria levar, tá. Era 29.900, né? Aí eu fiquei meio que paralisado, sem resposta. Aí ela pegou e tomou a frente e falou assim, não, 29.900 está caro, eu preciso de um desconto. Quando ela falou isso, eu falei assim, acabou com tudo. Aí o cara, não, mas vocês vão levar? Ela falou assim, eu vou levar, se você me der um desconto. Aí ele pegou e falou, não, tudo bem, então eu vou tirar R$800.
Aí eu fiquei assim, paralisado, eu fiquei paralisado. Aí ele falou assim, não, então vamos dar andamento nos trâmites aqui, vocês vão poder levar a Kombi. Aí eu falei assim, depois de algum tempo, né, que eu pensei, realmente foi ela que nos escolheu. Porque o camarada estava irredutível na outra semana, e nessa ele simplesmente, talvez ele negociou com outra pessoa e achou que era eu, não sei, e ficou por esse valor mais baixo, entendeu? Por isso que eu acho que a Kombi nos escolheu. Que ano que ela é? 2010. Ah, tá. A minha é 2008. Eu comprei É ela 2010, né? em 2020, eu paguei 19 mil nela. Então. Mas a minha já aqui estava meio surrada, eu ainda gastei uma grana boa nela. não, A nossa a gente comprou numa condição bem boa mesmo, ela estava muito bonita. Confesso que quando a gente veio embora, eu fiquei com medo de perder, né? Porque ela estava assim, impecável mesmo, estava bem conservada mesmo. Mas tinha que ser sua, né? Igual chegou. E vamos lá. E quem escolheu o nome para ela? Qual que é o nome? Qual que é o nome dela? Aqui no seu canal tem um monte de coisa, mas mesmo o nome da Kombi que eu não consegui achar. Ela tem nome? Qual que é o nome? O nome dela, o nome da Kombi mesmo, assim, o pessoal nem conhece muito, mas o nome da Kombi ficou como Mimi. Por que Mimi? Porque é o apelido dela. Então, se você procurar no Eni, nas nossas rodas de amigos, ou na igreja que frequentamos, ou no meio da família, ou até mesmo no trabalho, as pessoas conhecem ela e chamam ela de Mimi. E o primeiro acampamento que nós fomos, junto com o pessoal, não, vamos batizar a Kombi de Mimi. E batizou de Mimi, entendeu? E ficou colocando Mimi. Só que assim, no meu Instagram, ou no Instagram da Kombi, né? Porque eu não tenho Instagram, né? Mas o Instagram da Kombi, no Facebook e no YouTube, eu não divulguei muito o nome da Kombi, né? Mas ela ficou como Kombi Mimi. E você gostou do nome, Noemi? Gostei. É homenagem, né? Oh. E o seu Instagram é @kombi.barbosa. O pessoal, o seu Instagram para achar lá. Eu deixei até aqui para você ver, ó. O nosso. Tá vendo? Ó, legal. Kombi Barbosa, né? Depois a gente vai colocar, você vai mandar essa arte que eu vou colocar aqui pra gente. Mas não tela. tem que explorando estrada. Explorando estrada. E agora me diz uma coisa. Depois você comprou a Kombi e tal, qual foi a primeira aquisição que vocês fizeram para ela? Pode falar. Não, a primeira coisa que nós fizemos para ela, eu comprei uma barraca de teto, né? A gente começou a pesquisar a barraca e tal, porque assim, na verdade eu não queria mexer dentro da Kombi, né? Eu queria deixar ela original, porque eu gostei tanto da Kombi, achei ela tão bonita, eu não queria mexer. E aí eu falei, então, para eu não mexer, eu vou precisar de uma solução. Aí eu comecei a pesquisar no YouTube. Aí eu descobri algumas pessoas que usavam a barraca de teto. Foi quando eu e a ela tomamos a decisão de comprarmos uma barraca de teto, né? Aí eu coloquei a barraca de teto, foi a primeira aquisição. Só que teve um problema, Antônio. O que aconteceu? O bagageiro que eu tinha não aguentou. Ele não aguentou e cedeu. E eu fiquei desesperado, porque eu não sabia o que fazer. Aí eu fui atrás de um bagageiro mais robusto, né? E acabou que eu não achava no mercado. Comercialmente, não achava nenhum bagageiro que suportava aquela... ela não é pesada, mas quando você está dentro da barraca, então soma-se o peso da barraca, que é 46 quilos, né? Na sua totalidade, com as roupas de cama, aí os ocupantes que estão na barraca, que geralmente é eu e ela, mas já dormiu eu e ela, que já somos um pouco, né, robusto, né, e mais 3 netos dormiu comigo na barraca. Então nós conseguimos colocar 5 pessoas, 2 crianças pequenas, uma adolescente e 2 adultos, que era eu e ela. Então assim, não suportava. Então eu tive que arrumar uma solução. Então tive que ir atrás de um bagageiro que a gente mandou fazer apropriado, que ele distribuía 30 quilos por base. Então ficou um bagageiro muito robusto, né, para isso. Pois é, aí você comprou a primeira barraca de teto, tal, mas acabou que não deu certo. Você acabou montando o motorhome lá dentro, né? Como é que foi essa... Não,
O motorhome, na verdade, o que eu faço? Hoje, desculpa até te interromper, na verdade, assim, hoje é como se fosse uma camper. Então, eu ponho tudo lá dentro, meu fogãozinho, minhas cadeiras, eu coloco tudo. E quando eu quero dormir lá dentro, eu tenho umas madeiras que eu coloco nela e coloco um colchão lá dentro e durmo, entendeu? Mas, assim, a Kombi montada, eu ainda não montei. Nem tenho intenção. O que eu vou fazer agora é o seguinte, é montar tudo móvel. Eu coloco dentro e eu tiro a hora que eu quiser, entendeu? Não, então é porque eu tô vendo aqui no seu Instagram, tem um monte de Kombi que não é sua também, tá aqui. Então, aí eu tô meio perdido aqui nas Kombi aqui, porque às vezes eu vou conversando, às vezes eu dou uma stalkeada até para saber alguma coisa. Entendi. Mas divulgar as Kombi. Tem várias Kombis aqui no seu negócio. A minha é uma branca, toda branca com a barraca de teto em cima. Sim, aí você ainda continua dormindo na barraca de teto. Continuamos dormindo na barraca de teto. Agora vamos lá. Qual foi a sua primeira viagem com ela depois que vocês fizeram assim? Para onde vocês foram? Vocês lembram? Primeira viagem que vocês fizeram com ela, com a Kombinha novinha e tal? Então, a primeira viagem que nós fizemos com ela, assim, para camping, né? Nós fomos para o camping... pode falar o nome do camping? Pode, tudo aqui você pode falar tudo. Nós fomos para o camping do Zé Roque, né? Nós fomos para o Zé Roque e eu não sabia, eu também não tinha noção de onde era. Qual cidade? Fala o pessoal saber. Não entendi. Zé Roque, qual cidade? Que a gente tá... O camping do Zé Roque é em Joanópolis. Em Joanópolis. Aí é 230 quilômetros aqui de São Bernardo, mais ou menos. E eu saí daqui numa sexta-feira, para você ver, eu e ela não sabia muito das coisas, eu achei que eu só ia lá e estava tudo bem, eu ia ser bem recebido normalmente. Rapaz, nós fomos. Inclusive, eu tenho um vídeo no YouTube que conta a história desse camping aí do Zé Roque. E o que aconteceu? Quando nós chegamos lá, não tinha reserva. Nós não reservamos. Aí a pessoa que nos recebeu disse assim, olha, eu estou com 300 pessoas aqui para receber, eu não tenho como receber o senhor não pode ir em outro campo, se estiver aqui próximo? Eu falei, mas eu e ela sonhávamos em vir no Zé Roque. Nós saímos de São Bernardo para vir no Zé Roque. Aí eu falei, mas se você não deixar eu entrar, eu vou dormir aqui na rua. Eu vou armar a barraca e vou dormir aqui na rua. Aí ela pegou e falou assim, o senhor não se importa? Eu vou arrumar um cantinho para o senhor aqui. O senhor não se importa, não? Eu falei, não. Eu vim para cá para participar do Zé Roque. Aí ela pegou e me arrumou um lugar. Ela falou assim, só que não, porém, eu vou te arrumar um lugar, só que não tem Wi-Fi, não tem a cozinha próxima, a cozinha em comum com todos, né? Eu falei, não tem problema nenhum. Antonella me arrumou o melhor lugar do camping. Ela me arrumou uma área, eu fiquei a 1,5 metro do rio, fiquei assim, pertinho do rio, com energia elétrica, com banheiro exclusivo para mim e para ela. Assim, não tinha Wi-Fi? Não tem problema nenhum, para mim não faz diferença. Mas eu estava num lugar assim, ó, que todos os viajantes estavam no outro platô, que era do outro lado, e eu fiquei sozinho. Eu fui começar a ter companhia no sábado à tarde. E nós ficamos lá sozinhos. Foi uma das melhores viagens que eu e ela fizemos, foi para o camping do Zé Roque. Ainda mais sendo a primeira. Agora vamos lá. Você já falou numa das melhores, mas até hoje, porque né, você vai viajar muito mais, mas até hoje, para vocês, claro, quero que cada um fale a sua opinião, né? Qual foi a melhor viagem para Noemi e para você, Barbosa? Qual foi a melhor viagem? Noemi, deixa a Noemi falar o que ela acha, qual foi a melhor viagem para ela. Você. Eu acho que foi essa do Zé Roque mesmo. Por quê? Porque foi uma das primeiras, né? A gente não tinha experiência com nada. Então, como a gente não tem um motorhome montado, tudo que vinha na minha cabeça eu ia colocando na Kombi e assim, foi muito bom pela experiência, porque eu levei sanduicheira, levei panela de arroz, levei um monte de coisa assim que às vezes as pessoas nem levam para o campo,
Tanquinho. Mas assim, serviu muito bem. A gente fez tapioca, fez cuscuz, fez o ovo, e assim, tudo ali na sanduicheira mesmo. A gente foi se virando e foi uma das melhores, porque foi a primeira experiência, né? E a gente conheceu pessoas lá, porque só foi eu e ele, e a gente não tinha companhia assim. E a gente conheceu pessoas, foi muito bom mesmo a experiência. É claro, assim, da Kombi, né? Você estava perguntando de viagem da Kombi. Para mim, eu acho que essa foi a melhor também. E para você, Barbosa? Ela de Joanópolis foi uma das melhores, mas do Camping Vapo também foi muito bom, do Camping do Itapetí também foi muito bom. Só que, assim, essa de Joanópolis nos chamou muita atenção justamente por isso, porque nós não participávamos, nós não tínhamos nenhum suporte de outros viajantes. Então a gente foi descobrindo as coisas sozinhos, né? Por exemplo, nós montamos o nosso acampamento lá no campo do Zé Roque e eu montei invertido da Kombi. Em vez de eu montar para o lado da porta, eu montei para o lado do motorista. Aí no sábado à tarde encostou um outro cara de Kombi e ele me fechou. Aí ele mesmo veio e falou assim, cara, é melhor você montar o seu acampamento desse lado e eu pôr a Kombi do outro lado, porque senão você vai perder a sua porta aqui. Aí, quer dizer, eu fui vendo as coisas, né? O que era necessário, o que não era necessário, o que era bom, o que não era bom, o que era útil, o que não havia necessidade. Então, assim, para mim, a viagem de Joanópolis foi uma das melhores com a Kombi, por conta disso, que a gente foi descobrindo as coisas aos poucos, né? Vendo na vivência, né? Na vivência que nós fomos descobrindo, mas foi excepcional. As outras viagens também foi muito boa. E uma coisa que eu acho legal de camping, dessas viagens assim, um pouco mais rústicas, é justamente nós termos esse acesso às amizades. Porque assim, a Kombi tem essa magia, ela tem essa nostalgia de aproximar as pessoas. As pessoas, elas não se conhecem, mas as Kombis se conhecem, né? As pessoas não têm acesso, mas as Kombi dão o acesso. Então, assim, você conversa horas a fio com as pessoas, não sabe nem o nome delas. Mas a Kombi te dá esse acesso. Então, assim, eu tenho vivenciado isso no meu dia a dia, com pessoas maravilhosas por conta da Kombi. E a viagem de Joanópolis foi isso, essa questão da gente fazer amizade fácil, né? Por exemplo, você tem uma ideia, eu estava bebendo uma água tônica e de uma latinha amarela. E o cara estava do meu lado, ele estava tomando um negocinho dele lá. Aí ele viu a lata amarela e falou assim, vem aqui tomar comigo também. E nós começamos a fazer amizade. Ele achou que eu estava tomando a mesma latinha que a dele, mas na verdade eu estava tomando uma água tônica. Mas a gente já fez aquela amizade e já começamos a conversar, bater papo, e foi uma coisa maravilhosa. É legal, porque esse fim de semana passado eu fui no encontro de carro antigo. Aí tava conversando com o pessoal, tinha um pessoal, umas Kombi lá e tal. Aí conversando com o cara e tal. Aí o cara olhou, aqui a Kombi lá eu conheço. Eu sigo eles. Falando da minha Kombi pra mim. Eu falei, é minha. É minha, eu sigo eles. Eu falei, é minha. Eu falei, tá. Bacana. Foi Queluzito, no interior de Minas. Foi muito bacana lá o encontro que foi lá. Agora, vamos lá. Nem tudo são flores. E a mais complicada? Deixa para você falar. A viagem mais complicada? Olha, a viagem mais complicada que eu lembro assim, foi uma viagem que nós fizemos para uma cidade perto de Marília, Paraguaçu Paulista, o nome da cidade. E nesse dia nós fomos com a família inteira dentro da Kombi, né? E eu tive um problema, assim, não foi um problema mecânico, mas assim, o que acontece? Ela estava com muita folga no volante. E assim, eu não conseguia, mas ela estava demais. E por ser uma Kombi nova, eu preciso ter uma ideia, eu fui pegando as manhas do carro ainda, né? E nessa viagem, eu não conseguia passar de 90. Só que eu peguei Raposo Tavares, eu peguei rodovias que tem muito caminhão. Então, eu fiquei muito tenso. E olha que eu sou motorista há muitos anos. Eu dirijo desde os meus 23 anos, e há muitos anos, mas aqui foi uma viagem muito tensa por conta da folga da Kombi. Eu não tinha muito a manha.
Porque, na verdade, eu tinha nostalgia da Kombi, mas eu não tinha manha de andar com ela. E foi uma das primeiras viagens, foi um perrengue muito grande que eu passei. E tanto é que quando eu voltei, eu já mudei algumas coisas na mecânica dela, da direção, né? Já para facilitar isso. Foi uma viagem muito tensa. Porque eu estava com a família toda, estava com os meus filhos, acho que só um dos meus filhos não estava, eu estava com os meus netos, estava todo mundo tendo no carro. E eu comecei a ficar apavorado. E eu não gosto de dirigir à noite, eu não gosto. Quando eu era mais jovem, eu até dirigia. Eu era fascinado para dirigir à noite, mas depois que eu fui ficando mais velho, nós vamos perdendo um pouco assim da visão e tal. Então eu tenho um pavor. Então hoje, qualquer viagem que eu vou fazer, eu tento me programar para, se possível for, eu não viajar dirigindo à noite. A não ser que esteja um tempo muito bom, um verão assim muito legal, uma estrada que eu conheça, mas para ir para uma estrada que você não conhece, que você não sabe como que é a sinalização, eu não quero mais isso para mim. É muito tenso, é muito complicado. Então essa viagem para Paraguaçu, eu julgo que ela foi uma das viagens mais tensas, não piores, mas mais tensas que eu já fiz com a Kombi. E para você, Noemi? Eu acho que a viagem, assim, igual ele falou, mais tensa também foi, eu não lembro que campo que foi que a gente pegou chuva, acho que foi até do Zé Roque mesmo. Que a gente foi a primeira vez, nós saímos do serviço, já fomos trabalhar de Kombi. Ah, não foi do Zé Roque. Foi da onde? Foi do Camping do Saltão. Não sei se você ouviu falar do Camping do Saltão. O Camping do Saltão, só vou relembrar ela, só para... O que acontece? Esse Camping do Saltão é em Tirapina. Só que quando eu fui trabalhar em Campinas, aí eu fui de Kombi para Campinas, porque na minha cabeça o Camping do Saltão era em Salto de Itu. Eu fiz esse link. Aí eu falei, não, Mimi, é perto de Campinas, é tranquilo. 1 horinha de Campinas. Nossa, demorou muito. Só que demorou. Quando eu coloquei Camping do Saltão, demorou quase 3 horas para chegar. Aí a bateria do celular acabando, a gente se perdeu. Já chegando no camping, aí um outro combeiro, acabou vendo minha Kombi e perguntou para onde eu ia, se eu ia fazer um aio de camping no Morro do Fogão, que é um morro muito famoso de Tirapina. Eu falei, não, eu estou indo para o camping. Ele falou, cara, o camping já passou 1 quilômetro. E se você ir mais para frente, depois você não tem acesso. Só que eu estava com 1% da bateria do celular. Aí o cara me ensinou o caminho. Então, ela lembrou dessa viagem. Realmente foi uma viagem tensa também. Foi bem tenso e a gente ficou até com medo, né? Eu queria voltar para casa, mas a gente já demorou tanto para chegar lá. E assim, a estrada era escura, era uma estrada vicinal, né? Era uma estrada de rodada pequena. E assim, eu me imaginei perdido, porque já era tarde da noite, assim, tarde. Era umas 8 horas da noite, mas para mim parecia que era de madrugada. Estava tudo escuro, não tinha luz nenhuma. E era uma estrada que eu não conhecia. E bateu esse medo, mas depois compensou, porque o camping era lindo, maravilhoso. Para você ter uma ideia, o camping tinha 2 cachoeiras. É um lugar assim, espetacular. Foi muito bom mesmo. E agora vamos lá, um fato mais inusitado que você teve até hoje, assim, uma coisa que você viu, assim, você ficou, nesses acampamentos. As comidas, né? Eu acho que o impacto positivo. Pode falar das comidas, pode falar. Não, assim, porque eu imaginava, quando a gente ia acampar, tanto é que a barraca de teto a gente comprou mais por mim mesmo. Porque eu falava assim, não, eu não quero dormir no chão, eu tenho medo de bicho, não sei o que, enfim. Aí teve a ideia da gente comprar a barraca de teto. Mas, assim, eu imaginava que acampar era aquele lugar cheio de mato, sabe? Muita coisa. Aí quando eu fui a primeira vez que eu vi que não era nada disso, eu fiquei, assim, apaixonada. E em questão de comer também. Porque não precisa nem falar, né? Dá para ver a estrutura que a gente come bem. E em questão de comer, eu falei, como que a gente vai se virar lá, né? Mas, assim, é uma coisa que eu também fiquei apaixonada, porque
quando a gente vai acampar com o pessoal assim, a gente combina, cada um leva uma coisinha e chega lá, monta a churrasqueira ou monta o tacho, aí vai se virando, vai fazendo. E o nosso cozinheiro exclusivo é o Daniel, né? Não tem... a maioria, assim, cozinha, faz as coisas, mas o Daniel, ele é o Masterchef. Daniel do Jorel? Não. Não, o Daniel, da Luma. Da Luma. O Daniel da Luma, isso. Isso. O Daniel da muito gente boa, já muita gente boa. Gente boa demais. E o Jorel também, né? O Jorel também é outro que é cozinheiro também. Assim, essa turma que encosta com a gente lá no Poli é um pessoal fantástico. Até quero mandar um salve para todo o pessoal do Poli lá. Né, nós já estamos entrevistando aqui a galera. Daqui a pouco a gente entrevista todos do Poli lá. E para mim, o fato mais inusitado, assim, ela falou da comida, para mim foi o fato mesmo, assim, que eu tinha a ideia de camping, porque por incrível que pareça, eu e ela saímos para camping, só que nós não saímos com as pessoas que era campista. Nós saímos sozinhos e fomos descobrindo isso ao longo da nossa jornada. Então, assim, o que eu descobri que para mim foi mais inusitado foi o fato do equipamento, a Kombi, ou o seu Kombi Home, ou sua barraca, ou sua mochila. Isso não fazia diferença como as pessoas. Então, assim, eu pude ver que atrás de cada pessoa que possui uma Kombi Home, ou uma Kombi normal, ou uma mochila, ou uma bicicleta, ou um carro, seja qual for, existe uma história linda, sempre por trás daquela pessoa. E eu comecei a aguçar isso, eu comecei a garimpar isso nas pessoas, ver as histórias dela. Então, assim, hoje eu tenho um prazer, eu paro para ouvir as pessoas assim, eu tenho um prazer de ouvi-las, porque, assim, sempre tem uma história nova, uma história boa, uma história que nós nos identificamos, uma história que nos ensina alguma coisa no dia a dia, entendeu? É justamente isso que o Pod Home traz, né? É o que eu falo, que eu estou em busca de histórias, né? Não só falar sobre Kombi, sobre construção, o que fez, tem muita coisa, tem certas coisas, a pessoa vai no canal e pega tudo. Aqui a gente quer saber das histórias. Exatamente. Eu tenho interesse nas histórias. Até abrir um parênteses aqui. Eu comecei a fazer YouTube e comecei com o Instagram da Kombi, não foi porque eu queria essa visualização ou esse status. Na verdade, eu comecei a fazer para deixar para os meus filhos, para deixar para os meus netos, porque eu não tenho nada do meu pai e da minha mãe, ela não tem nada do pai dela. Então, assim, eu falei assim, eu quero deixar alguma coisa, porque, assim, quando eles pararem, porque hoje eles não garimpam, não olham, mas quando eles começarem a olhar, eles vão falar, puxa vida, meu pai e minha mãe era louco, fazia isso, fazia aquilo. Então, eu faço YouTube hoje para criar memórias. É para isso. Eu gravo esses programas, sabe por quê? Vou confessar aqui para você, deve ser o 18º, 19º, 20º, sei lá, que eu já gravei. É para matar a minha curiosidade. Sabe? Olha aqui. Porque eu quero saber, eu sou uma pessoa que eu gosto de história, eu gosto de ouvir as histórias. Que bom. Eu acho que é o único bem que a gente leva da vida. Dinheiro, essas coisas, tudo, cara, a gente não quando morrer, isso não vai. Não vai com a gente e nem vai ficar. O que vai ficar, quando você for, o que vai ficar de você vão ser suas histórias. Quem você foi e não o que você teve. E é atrás disso que eu fico, atrás das histórias. Eu conhecer, ler, entender. Então eu estou sempre querendo saber das histórias, conhecer e ver o que eu posso levar, de aproveitar. Cada episódio que eu gravo, eu aprendo alguma coisa nova. Seja de vida, de relacionamento, de educação, sabe? E é isso. E levar essa alegria também, pessoal. Porque muita gente está preso, né, cara? E tem um mundo tão grande e não é tão caro, né? Viajar não é caro. Isso é uma coisa que o pessoal, de repente, fica preso ali e tal. Ah, vou viajar uma vez por ano. Pô, viaja, tem feriado prolongado, vai a um acampamento, vai não sei o quê. Se a pessoa parar de ter medo dos bichos, não sei o quê. Quem não conhece, né? Depois que vai a primeira vez, Noemi, a pessoa fica sem? Confessa aí para nós. Mulher, eu gosto de ouvir as mulheres. Não fica. Igual assim, nós trabalhamos juntos, tiramos férias juntos também. E o que a gente fazia? Pagava uma viagem, né? Já ia pagando para nas férias a gente
Aí aquela coisa que ele falou, era legal? Era, você ficar ali numa pousada, café da manhã, tudo de bom, enfim, era legal, era, mas, meu, não tem preço você ir para um campo e ficar à vontade, bater papo, não ter hora para nada, sabe? Acordar, ver o nascer do sol, não tem coisa melhor que isso. Nem o estresse aguenta com a gente, porque o estresse gosta de gente que fica parada, de gente que fica pensando nos problemas. O estresse não aguenta a gente, porque a gente é muito ativo, é só na correria, então o estresse não aguenta, ele vai bem longe da gente. E a única coisa que eu tenho que parar é de querer dormir em campo, porque a nossa vida assim, de trabalho é muito puxada, então o horário que a gente dorme é meia-noite, o horário que a gente acorda é às 4 da manhã. Nós dormimos muito pouco, então isso, quando a gente vai assim para campo, que eu tô relaxada, que eu tô fora de casa, porque se eu ficar em casa, eu não paro um minuto, é só fazendo as coisas, enfim. E no campo não, eu tô mais lá tranquila, tal. Aí, enfim, eu quero já ficar dormindo, não tem comer e dormir, não tem coisa melhor que isso. Porque ela falou do horário da gente, porque a gente acorda todos os dias, é matinal isso, é 4 horas da manhã. Porque a gente trabalha numa empresa que ela tem 80 lojas, né? E eu sou responsável pela auditoria de estoque dessas 80 lojas. Então, um dia eu estou em Santos, outro dia eu estou no ABC, outro dia eu estou na Zona Sul, outro dia eu estou na Zona Leste, outro dia eu estou em Campinas, outro dia eu estou em Sorocaba. Então, assim, a minha rotina é uma rotina louca. Então, assim, todos os dias a gente tem que acordar muito cedo. Enfim, então a gente realmente tem uns horários, uma rotina muito louca. Então, quando a gente chega no camping, a gente fica à vontade. Tanto é que nos campos que eu vou, eu sou o que acordo mais cedo. Primeiro, eu acordo primeiro, eu vejo o sol nascendo, né? Então, assim, por isso que ela falou que ela precisa parar com isso de querer dormir, porque, assim, estar lá é para aproveitar. E sobre bichos, viu, Antônio? O penúltimo campo que nós fomos, do Itapetí, um dos meninos falou assim, olha, passou um lobo-guará aqui, ele veio no nosso acampamento. E eu falei, como que passou um lobo-guará? Ele falou assim, eu vi o lobo-guará. E eu vi um pica-pau. Ele foi lá, furou, bateu na madeira. E de madrugada, tudo silêncio, eu ouvi aquele barulho. Pá, 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 pá. E quando eu fui olhar, que eu desci da compra, era um pica-pau numa árvore. Então, assim, os bichos, eles fazem parte disso. Então, assim, nós passamos a apreciar e não ter mais medo. Mas aqui, Noemi, você tá para descansar. E se você precisa dormir, durma. Sabe? E agora, um parênteses aí. Antes da gente continuar esse assunto aqui, eu trabalho com estoque. Eu tenho uma empresa de estoque. Depois a gente vai conversar fora disso aqui. Já tá até ganhar dinheiro junto aí. Tá certo. Oi? Tá certo, é isso mesmo. Isso, depois a gente fala. Não é o assunto aqui. Eu tô falando porque eu acabo esquecendo. E daqui a pouco também vai ter o segundo episódio, vai sair ao vivo agora, daqui a pouco, 7h30. Aí eu já tô atento pra lá, já tô pensando em participar do outro, tá? Daqui a pouco. Mas a minha correria é essa, mas é uma correria gostosa, sabe? Que eu faço com prazer, com tesão. Agora vamos lá. E as coisas engraçadas? Tem muita coisa engraçada acontece, né? Tem muito. Tem coisas que são segredos meio... É isso que a gente quer saber. Rapaz, tem muita coisa. Uma das coisas assim que para mim foi inusitado, foi uma coisa assim que eu fiquei até estarrecido comigo mesmo. Nós estávamos no encontro, né, de motorhomes do AIB. E só que eu e ela nós não tínhamos os equipamentos, né, para dar suporte. E rapaz, me deu uma vontade de ir no banheiro. Mas assim, aquela vontade que tira você do centro da concentração. E eu olhei para ela e falei assim, Noemi, eu não estou aguentando, acho que eu vou pegar a Kombi e vou embora. E assim, mas só que não tinha jeito, não tinha o que fazer. Eu falei assim, eu estou ruim, eu estou numa situação difícil. Falei, e agora, o que eu vou fazer? 1 ou 2? Exatamente. O que eu vou fazer?
Falei assim, e agora? E eu fiquei aí, começou a me dar aquele suor frio, vai daqui, vai de lá. Eu saí da Kombi, comecei a andar, só que eu vi que eu não conseguia nem andar. E eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Eu falei assim, eu vou ter que arrumar um lugar aqui, vou ter que dar um jeito. Só que, para minha sorte, ou por Deus, melhor dizendo, eu vi entrando um caminhão no acampamento lá de motorhome do AMB. E ele estava trazendo os banheiros químicos. Na hora, chegou assim na hora. Mas chegou pontual. Tanto é que quando ele descarregou, eu abri a porta e eu entrei. O cara falou, eita, tava no perigo, hein? Eu nem respondi para ele, eu entrei assim, igual um furacão. Então, assim, para mim foi uma das coisas. Mas, assim, se ele não chegasse, eu ia ter que dar um jeito, cara. Eu ia ter que ir no gato. Não, eu pedia para usar o do motorhome de alguém, ia deixar essa barra. Todo mundo estava dormindo. Foi de noite. De madrugada não, né? Era cedo, era umas 7h30 da manhã. Ah, tá. Mas estava todo mundo dormindo porque o pessoal virou praticamente à noite. Entendi. Era 4 horas da manhã, você via o pessoal conversando, 3 horas da manhã. Só que quando me apertou, estava um silêncio, estava todo mundo dormindo. Aí eu já tinha pegado, inclusive, eu tinha pegado uma sacola minha, já tinha pegado todos os suportes necessários e eu já estava começando a visualizar um lugar. E quando eu falei assim, não tem mais jeito, eu vou ter que ir naquele lugar, entrou o caminhão. Então, assim, para mim foi uma história inusitada e resolveu o meu problema ali. Na realidade, agora você comprou o porta-pote, né? Já tem, né? Não, é uma coisa de primeira necessidade. Aí você viu que era primeira necessidade, com certeza você não achava. Aí, porta-pote, um local para tomar banho, isso aí é uma coisa que não pode faltar no seu carro, no seu acampamento, na sua barraca, olha, até na mochila, tem que dar um jeito. Uhum. E a Noemi? Qual que é a sua mais inusitada? Foi a mesma situação também, né? Que a gente não tinha porta-pote e como a barraca é de teto, às vezes à noite, graças a Deus, eu não sou acostumada a fazer o 2 fora de casa, isso é um problema sério meu, mas assim, eu estava muito apertada, querendo fazer o xixi e não tinha como. Aí deram uma ideia pra gente pegar, como chama, Antônio? Aquele vasilhame, porque para homem é tudo mais fácil, né? Para homem é tudo mais fácil. Você tem algum reservatório de descarte, tá tudo ok. Mas para mulher, como? Aí um amigo viajante da Kombi Lucy, ele me deu uma ideia de pegar o vasilhame do Comfort, né, que é um amaciante de roupa. Então, a gente faz o corte nele em cima e ele serve de encaixe certinho para a parte feminina. Sim. Aí, encaixa na parte feminina e no bico dele tem um bico de pato. Sim. Que você pode descartar, então, no seu reservatório de descarte e você não precisa descer da barraca. E esse toque, essa dica, quem deu foi o pessoal da Kombi Lucy para nós. Obrigado. A Lili, do canal Lili Por Aí, foi inclusive um episódio de estreia nossa terça-feira passada. Ela tem um negócio lá, depois você dá uma olhada, que ela tem uma coisa feminina, que você puxa assim, um trem bacana, puxa aqui, não sei o quê. É bem bacana. Depois você entra lá e pergunta pra ela onde é que ela comprou. É uma coisa bacana, que ele higieniza, não sei o quê. É próprio feminino. E ela vive dentro de um Chrysler. História muito legal. Olha só. Não, eu ganhei eu não sei como que chama aquilo, que a Gi me deu, como que é? Eu esqueci o nome. É o que puxa assim, ele é sanfonado, ele puxa assim, fica grandão, desse tamanho assim? Ele é bem molinho, eu não sei nem que material, que parece silicone. Um EVA, silicone, não sei. Não. O que ela tem é um negócio de plástico, você pega e puxa assim, com tampa e tudo, fica guardado, o negócio é bacana. Depois olha lá, eu não quis entrar em detalhe, porque eu sou mulher. A solução da Lucy lá foi muito boa, porque não, claro. É perfeito o encaixe, né? Perfeito. Mas você tá num lugar que você não tem um Comfort. Hoje nós usamos, nós temos lá na barraca, né? Uhum. Agora, vamos lá. Quais são seus próximos passos aí? Bom, assim, a nossa intenção agora é viajar mais intensamente ainda. Nós começamos viajando uma vez por ano, indo para pousada e hotel, né?
E depois nós descobrimos essa vida de camping, né? Então, assim, a nossa ideia antes era viajar para camping, uma hora ou outra, e nós estamos viajando agora mais intensamente possível. Por quê? Porque nós vimos que é uma viagem barata, é uma viagem que nós descobrimos vários lugares. Então, assim, os nossos próximos planos é esse, viajar mais intensamente. E o meu sonho, em particular, o meu sonho hoje eu conseguir pelo menos uma folga de 90 dias aí. Eu consegui esse patrocínio aí, né? Porque para mim poder assim fazer uma viagem ou subir para o Nordeste, fazer toda a costa do Brasil, ou descer até o mais longe possível, até o Ushuaia, se for o caso, uma das duas, fazer esses dois lados, que para mim seria muito importante, que é um sonho meu viajar, assim, pegar e falar, vamos sair, vamos viajar e vamos para tal lugar. Só que assim, para mim eu quero ir para tal lugar, mas eu não quero ir com pressa, eu quero ir delirando com tudo que for de direito, no decorrer da viagem. Eu tenho por exemplo, se for para o sul, se eu for para o Ushuaia, eu quero conhecer Iguaçu, as cataratas do Iguaçu, eu quero conhecer toda a parte do sul do Brasil, né? Embora eu conheça Porto Alegre e tal, mas eu conheço a trabalho, eu queria conhecer viajando, né? Então, assim, meu sonho hoje era isso, ter uns 90 dias, assim, de folga aí, para poder estar fazendo essa viagem com ela, né? Porque, igual eu falei para você, o meu negócio é eu e ela, né? Isso é o mais interessante. Um arrependimento. Não entendi. Um arrependimento que você tenha. Ah, cara, eu não ter feito isso antes na minha vida. E eu vou te falar o porquê. Vou te revelar o porquê aqui. Que assim, logo no começo da nossa conversa, eu disse para você que nós éramos evangélicos e tal. Então, assim, eu sempre tive uma responsabilidade muito grande quanto a isso, né? E eu sempre adquiria as dificuldades das pessoas, né? E eu não tinha para quem passar as minhas, né? Então, meu maior arrependimento é não ter começado isso antes com os meus filhos, não ter levado os meus filhos. Então, hoje eu faço isso com gosto, com ela, com os meus netos. Inclusive, a minha neta foi fazer um trabalho de escola, e minha neta tem 4 aninhos. E a professora falou o seguinte para ela, faz um desenho. Ela fez o desenho dela lá. Aí a professora começou a pedir a explicação de cada desenho para cada aluno. Quando chegou nela, a professora falou assim, que desenho é esse, Valentina? E ela disse, essa aqui é a Kombi do vovô. Esse aqui é o meu vovô, esse aqui é a minha vovó. Aqui é a escada da Kombi, aqui é a barraca de teto da Kombi, e aqui é o acampamento que o meu vovô e minha vovó me levam para fazer junto com eles. Então aquilo me tocou muito, porque assim, eles foram acampar com a gente, eles dormiram na barraca com a gente. Então assim, aquilo ficou muito marcado no meu coração, porque assim, é exatamente o que eu quero fazer, construir memórias, construir histórias com os meus netos, com os meus filhos, com os meus amigos, com as pessoas que estão no meu entorno, porque é igual você disse, nós não vamos levar dinheiro, nós não vamos levar carro, nós não vamos levar o motorhome, nós não vamos levar a Kombi, nós não vamos levar nada senão os nossos relacionamentos com pessoas. E eu prometi para mim mesmo, eu não quero pregar nenhuma doutrina para as pessoas com a boca, eu quero pregar com as minhas atitudes. Então, quando eu vi a minha neta fazendo aquele desenho, eu comecei a chorar, eu falei assim, cara, é isso que eu quero, criar histórias, criar memórias. Então, assim, minha neta com 4 anos registrou o que ela achava de mais impressionante da minha pessoa e dela. Então, isso para mim foi muito marcante. E o Noah, que quando não vai com a Kombi para lá. Pode falar, pode falar. O nosso outro neto, Noah, ele mora na Praia Grande. E às vezes, sábado mesmo, a gente foi lá visitar minha filha, visitar eles. E ele chorou porque nós não fomos com a Kombi, nós fomos de carro. Então ele começou a chorar, porque
Parece que não, mas é muito marcante a Kombi. Se pudesse, eles todo final de semana queria estar com a gente, acampar, então fica muito marcado. E isso deixa a gente muito feliz, né? Assim como a minha infância marcou muito meu pai, eu sei que está marcando também a infância deles, entendeu? A única coisa que não tem é nada registrado, é coisa que a gente lamenta que não tem nada registrado. Meu pai foi uma pessoa assim maravilhosa, hoje ele já não está mais aqui, mas assim, era uma pessoa maravilhosa que, como eu gostaria de ter alguma coisa, um vídeo, uma foto, alguma coisa assim, quando ele saía com a gente, sabe, registrar, até para eu mostrar para meus filhos tudo, mas infelizmente não tem aquela coisa. Então, por isso que foi até a ideia que o Antônio falou. Querendo ou não, quando a gente faz alguns vídeos mostrando, muitas pessoas criticam, falam, mas eu não me importo mais com isso. O que eu assim, insisto nisso é que nós queremos, né, guardar esses vídeos, guardar na memória e não, sabe, deixar registrado tudo aquilo que a gente gosta de fazer para ficar mesmo tudo registrado. E sobre o arrependimento, né, Antônia? É assim, eu não me arrependo de nada desses momentos que nós estamos vivendo no presente. E lá atrás nós dissemos, as pessoas falam, para que Kombi? Aí hoje eu vejo os meus netos assim, deslumbrados pelas histórias que nós estamos produzindo, e as pessoas às vezes começam até me falar, mas um velho desse fazendo YouTube, um velho desse, para que isso? E eu vou só te dar um detalhe, ó, eu era um analfabeto com vídeo, eu era um analfabeto com foto, um analfabeto com redes sociais, eu era um analfabeto com tudo. Até um dia que um amigo chegou em mim, eu pedi as coisas para o meu amigo, e um jovem, um rapaz, aí ele fazia, mas ele era muito atarefado, ele disse assim para mim, Antônio, eu vou te ensinar um negócio uma vez, eu sei que você é inteligente o suficiente para pegar. Aí ele foi e me ensinou a postar um vídeo curto no YouTube. Ele falou assim, ó, agora você tem que ir atrás, você tem que correr atrás e fazer as coisas. Então, assim, hoje, Antônio, eu crio o roteiro, eu filmo, eu edito, eu corro atrás das músicas, eu faço tudo. E aí as pessoas falam, youtuber, e começam a falar, sabe, tipo menosprezando. E eu digo assim, olha, eu estou ganhando coisas que vocês não imaginam. E eles alinham isso com dinheiro, com a questão monetária. Mas não é dinheiro. Na verdade, eu ganho histórias, eu ganho coisas que ficam guardadas, assim, eu ganho amigos, eu ganho pessoas, eu consigo participar da história de pessoas assim, maravilhosas pelo fato de filmar, de fazer, de postar. E as pessoas não entendem. A Kombi não entende o YouTube, não entende o Instagram, acha que a gente está querendo, na verdade, estar tendo visualizações, que não é o meu caso, entendeu? Então, o meu maior arrependimento é não ter começado antes. Eu gostaria de ter feito isso antes, ter corrido atrás antes, ter feito tudo antes, e estar aqui hoje, talvez, falando com mais propriedade ainda. Mas, assim, não me arrependo de nada do que nós estamos fazendo hoje. Só do que não fiz antes sobre esse assunto. Na realidade, duas coisas, cara. Essa resposta sua, até o exato momento, foi unânime. Todos deram a mesma resposta. Mais ou menos 20 episódios que eu gravei, todos deram a mesma resposta. É bom, gente, vocês entenderem? Eu não tô... Ele nem assistiu nenhum episódio nosso ainda, né? Agora, mas tem gente que tá assistindo. Mas essa foi a resposta que eu recebi de todo mundo. É impressionante, cara. Todo mundo. Meu arrependimento é de não ter começado antes. É de não ter começado antes. Todos falaram que não era de ter começado antes, sabe? E vocês ainda são aqueles viajantes que dão tiros, não? Vão, ficam um tempo, voltam, vão, ficam... Agora, aqueles que vão, tem gente que eu estou entrevistando que já está há 6 meses, 1 ano, 2 anos na estrada, 4 anos na estrada, eles falaram, eu queria estar há 10 anos já. Então é uma coisa bacana. Então, cada um no seu estilo, na sua coisa, né? Teve uma espanhola que eu entrevistei, Karen, ela pedala, sai pedalando. Ela falou comigo assim, que eu até uso sempre, que eu falei, eu vou usar isso na minha vida. Ela fala, só vai. Entendeu? Não fica
pensando demais, porque você pensa, planeja e não sai do lugar, né? Exatamente. E aproveitando o gancho que a Noemi falou, e voltando lá atrás no início da nossa conversa, seu pai deixou sim, tá vendo? É isso que a gente deixa para as pessoas. A memória. Você lembrou dele aí, ficou emocionado tudo. Entendeu? Porque ele fez a coisa e ele deixou para você a memória. É nisso que é muito importante. Você não lembrou da roupa que ele tinha, dos bens que ele tinha, do que ele vestia, deixava de ver, mas você lembrou das coisas boas que ele trouxe para você, das alegrias que ele levava para você, né? Do ambiente familiar. Isso que é bonito, sabe? É isso que a gente traz, é isso que a gente deixa na vida, é isso que a gente o que eu quero levar para as pessoas é isso. Igual eu estava falando com a pessoa. Se eu conseguir inspirar uma pessoa, falar, eu vi o programa lá com o Antônio, da Kombi Dom Já, o programa lá da Kombi Barbosa lá, e me inspirou a fazer isso. Pronto, já valeu um ponto para mim. É verdade. Lá na frente, né? É gratificante, igual eu estava nesse encontro, o cara falou, eu conheço aquela Kombi. Ele não me conhecia. E eu estava falando com um cara do meu lado, falando da minha Kombi. Eu fiquei ouvindo, eu falei, mas sou eu, né? Cheguei e falei, até isso que é legal, sabe? É verdade. O Daniel, por exemplo, da Kombi Luma, quando eu cheguei a primeira vez no Poli, foi até uma coisa inesperada. Eu estava na Anchieta e o Jorel passou por mim, eu estava com um carro. Eu falei para ela, filma essa Kombi. Filma essa Kombi. Aí eu fiz um Reels e postei no Instagram e marquei ele. Aí eu falei, eu gostaria de voltar com a minha Kombi e tal, porque por causa daquele problema de pandemia. Ele falou, cara, encosta aqui no Poli com a gente toda terça-feira. Quando eu fui lá, eu não conhecia ninguém. Eu encostei com a Kombi, eu falei assim, olha, gente, tudo bem, eu não conheço ninguém, mas as Kombis se conhecem. Foi aí que eu conheci todo mundo. E o Daniel, quando eu fui falar com o Daniel, eu falei, tudo bem, tal, me apresentei para ele. Aí eu falei assim, eu sou Barbosa, tal. Ele falou assim, cara, eu te sigo no YouTube. Eu falei, sério? Ele falou assim, eu te sigo no YouTube. Aí foi e me mostrou. Falou assim, eu já te sigo, eu te conheço. Eu falei, caramba, meu. E ele já me assistia. E eu fazia já o YouTube e ele já me assistia. E eu não tinha ideia. Ideia. E isso é muito bacana. Agora vamos lá. Uma dica que vocês deixam para as pessoas que querem entrar nesse mundo. Qual dica que vocês dariam para eles? Bom, eu daria o seguinte. Larga todo o planejamento e começa a fazer. Eu acho que segue para a vida isso. Não é só motorhome. É qualquer coisa. Você precisa parar de pensar e ir. Você precisa entrar no caminho, porque a gente só sabe da necessidade do caminho quando nós estamos caminhando. A gente às vezes a gente quer antecipar os problemas e tentar sanar os problemas lá na frente. Só que assim, existem problemas que nós não vemos e a gente só vai descobrir eles no caminho, seja para qualquer coisa da vida, seja para você abrir uma empresa, seja para você acreditar num talento seu, seja para você viajar. Eu conheço muito motorhomes que o cara está tirando coisa de dentro do motorhome, porque ele achava que precisava daquilo e ele viu que no caminho não precisava. Então, assim, a gente precisa... Planejamento é bom? Mas a gente precisa também de iniciativa. Começar a fazer. Vamos fazer. Vai dormir no frio lá na barraca. Você vai descobrir que você vai precisar de uma barraca melhor. Ou você já tem uma barraca boa e você não sabe. Uhum. Vai comer no camping, igual eu e ela. Levamos um monte de bugiganga. Nós não sabíamos nem o que ia fazer. Esquentamos leite. Você quer saber? Esquentamos leite numa panela de arroz. E deu super certo. Então, assim, acho que além do planejamento, nós precisamos de iniciativa. Começa. Eu falei uma frase hoje para os meninos no grupo, eu disse o seguinte: o estresse só pega pessoas que estão paradas pensando nos problemas. A gente precisa correr dele, a gente precisa ser intenso, estar sempre à frente, porque ele desiste da gente. Então, vamos correr, isso faz bem para a saúde. A gente precisa ter iniciativa. Porque quando a gente fica só planejando, a gente vê que a conta não fecha. E a conta não fechando, a gente fica deprimido. Então, assim, vamos sair, mesmo que a conta não fecha.
que lá na frente eu tenho certeza que a gente vai arrumar meios e atalhos para viver a vida de uma forma melhor, de uma forma barata, de uma forma justa, de uma forma alegre, de uma forma intensa, e vai ser muito bom. Noemi? Não, você já falou tudo. Cara, resumindo, né, bacana, isso foi o que a outra falou, cada um fala de uma forma, né? Eu gostei bacana da Karen que ela falou que os brasileiros falam, né? Que ela é espanhola, pegou isso com algum brasileiro, só vai. É legal ela falando com o sotaque dela, né? Só vai, não pensa muito, só pega, só vai. Ela pedalou 2.000 quilômetros sozinha, uma mulher. O programa dela é muito forte também. E agora já está mais 2.000 quilômetros com o companheiro dela, que eles encontraram no meio do caminho. Mas é isso, cara, só vai. É viver a vida, né, cara? E, bom, uma pergunta parece redundante, mas na minha opinião não é. Todo mundo fala que é redundante, pessoas próximas, né? Não, mas antes de chegar nisso, pessoas próximas, a gente não chegou, estou com tempo aqui ainda, a gente está com tempinho. E o povo que gosta de criticar a gente, hein? Meu Deus! Me conta algumas aí. Me conta algumas aí. Assim. Ai, você nem família. Dá pra falar. Assim, é o que eu te falei no começo da conversa. Primeiro, vai comprar uma Kombi. Kombi não é carro. Eu tive duas coisas com pessoas conhecidas, assim. Uma delas foi assim, eu faço muito vídeo com ela, eu e ela fazemos muito vídeo no Instagram, e nós fizemos um vídeo, e aí uma pessoa que é muito próxima da gente disse assim, mas eu vim dar um conselho para vocês, parem de fazer isso. Parem de fazer isso, porque como que a gente vai ficar aqui? E estava se relacionando, falando justamente dele, né? Aí eu falei, mas por quê? Ele disse, não, parece que vocês estão falando de mim. Eu falei assim, olha, cara, aqui você é a pessoa que tem que ser comigo. Mas lá no Instagram é entretenimento. Lá no Instagram a gente criamos entretenimento. E você não está lá no entretenimento. Então você pode ficar tranquilo. Outros falavam da Kombi. Pô, mas você vai viajar com uma Kombi? Pô, por que você não compra um Honda, não compra um Civic, não compra... Falei, cara, porque a Kombi é o meu carro. Mas Kombi não é carro. YouTube, mas YouTube, você é youtuber? Um velho desse, se toca. Eu falei assim, pois é, eu sou youtuber. Eu só não sou monetizado, mas eu sou youtuber. A partir do momento que eu tô fazendo conteúdo para o youtuber, ou para o Instagram, ou seja, para qual for a plataforma, eu me torno logo uma pessoa que cria conteúdos. Então, se eu crio, eu sou. Só não sou monetizado. Aí começam as gracinhas, o youtuber ali, filma aqui, youtuber, filma aqui. Aí nós, inclusive, fomos num casamento, né? Aí as pessoas, youtuber, vem aqui filmar. Eu fiquei bravo aquele dia. Eu falei, não vou filmar nada, eu não sou funcionário de vocês, né? Mas assim, crítica tem de monte. Vocês vão num camping, mas lá no campo só tem mato, lá no campo só tem bicho, lá no campo é um lugar que não tem conforto, mas não sabe a vivência que é, como que é. E o tamanho do coração que tem lá, né, cara? O tamanho das pessoas, o acolhimento, e não sabem isso. Exatamente. Desculpa te cortar, mas... Não, imagina. E assim, Antônio, detalhe, eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de ficar filmando. E ele fica bravo comigo, porque ele não avisa. Se eu tô andando em algum lugar, ele vai, filma, me pega de surpresa. E mulher tem aquelas coisas, né? Não gosta de ser pega de surpresa. Ele faz isso, e às vezes eu fico brava. Eu falo, não gosto. É igual aqui, ele falou, Mimi, você fica lá comigo? Eu falei, não quero. Ele, mas sabe, tem que estar o casal. Eu falei, não, faz você sozinho, eu não quero. Aí, enfim, eu decidi ficar aqui com ele, mas assim, a gente tem um pouco essa diferença, porque ele é muito espontâneo, e eu não sou, eu fico meio assim, sem graça. Nossa, mas você abrilhantou, mas você abrilhantou demais o programa. Não, então, e assim, as críticas veio até das minhas irmãs. Ela fala, Mimi, você sabe, o Antônio tá lá filmando, você vira as costas,
você deixa a coisa feia, se comporta, faz isso, faz aquilo. Eu falei, não, ele sabe que eu não gosto. Mas isso aí que é a diferença de vocês, é bom. E você tem que filmar quando ela tá puta, brava com você. A galera gosta. E fica legal, porque as pessoas me procuram e falam, eu vi o vídeo lá, nossa, eu vi a cara da Noemi, que ela não tava gostando, mas aquilo que fica legal. Eu falei, mas é isso mesmo. Aí, bastante crítica, mas eu antes eu ficava incomodada, agora eu não ligo, não. Crítica é bom. As críticas só mostram que a gente está indo no caminho certo. Está incomodando a pessoa de alguma forma, né? As pessoas ficam com dor aqui, mas assim, na verdade, o que eu percebo muito mais é que talvez não tiveram iniciativa de tomar essas decisões. Por exemplo, você ficar na frente da câmera falando, você precisa ter iniciativa. Não é qualquer um que consegue. Não é qualquer um que consegue ser espontâneo ou fazer, trabalhar alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa quer aquilo, mas ela, por não ter, ela critica, entendeu? Uhum. Mas uma coisa também que a gente esqueceu até de comentar, que a gente fala que gosta de deixar as coisas registradas, mas a intenção também que a gente tinha era de mostrar os lugares que dava para a gente ir e não gastar muito. Porque, como você falou, mais ou menos, vai e pronto, entendeu? Porque se você ficar planejando, eu só vou quando eu tiver muita grana, não adianta. Então, a gente quis mostrar isso. A gente foi para vários lugares, perto, que não é muito longe, gastamos pouco, e foi, assim, bem aproveitável, foi muito bom. Então, isso começou a incentivar até pessoas mesmo, amigo, família, começou a sair com a família, com os filhos, justamente até pelos vídeos que a gente fazia, mostrando. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, desculpa, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui seus links, tá? Depois vocês me passam, eu vou deixar pegar aqui com você. No canal do YouTube. Pode falar aí. No YouTube é Kombi Explorando a Estrada. E no Instagram também, só que eu abreviei Kombi.Barbosa no Instagram, mas é Kombi Explorando a Estrada. E o que ela falou também, Antônio, assim, eu percebi que onde a gente chega, as pessoas, eu assisti seu vídeo. Pô, que legal, que legal. Eu também vi que tem muito mais gente boa e gente propensa a nos apoiar do que a nos criticar, entendeu? Eu queria agradecer demais o programa de vocês. Eu achei que foi fantástico. Espero que vocês tenham gostado de gravar. Eu que agradeço de coração a sua iniciativa, que é uma iniciativa muito boa, e também por estar conosco, né? Nos dar esta oportunidade de falar um pouquinho da gente, né? Um pouquinho de nós. Acho que para mim também foi muito satisfatório poder participar com você aqui. Foi muito interessante. Acho que o gostoso desse papo foi interagir de uma forma genuína, transparente, verdadeira. Acho que isso para mim foi fantástico. É diferente, né? Cada um tem sua proposta. Minha proposta é justamente essa. Por isso que eu gravei vários episódios antes de lançar. Eu não queria que a pessoa entendesse muito bem como é que era. Eu gosto de pegar... E eu também não gosto de ficar sabendo da vida da pessoa, porque eu quero despertar curiosidade em mim. Aí eu pergunto alguma coisa, daí a pouco eu lembro de outra, sabe? E vocês também não esperavam esse tipo de pergunta que fosse para esse lado. E eu vou falar uma coisa para você. Eu acho que você foi muito preciso na sua interação com a gente, porque para ela ficar à vontade é porque você conseguiu criar essa circunstância para ela ficar à vontade, porque ela tem essa dificuldade de conversar e tal, e eu vi ela muito tranquila, muito assim, solta, falando das coisas de uma forma assim, tranquila com você. Eu acho que você está de parabéns. Mais ou menos. Mais ou menos, ficou meio... mas é assim mesmo. Um dia ela pega no tranco, um dia ela vai gostar, não ensina ela a filmar, porque na hora que ela começar a filmar, que ela for te pegar na saia justa, você tá errado, meu amigo. É verdade. Tá te dando a dica aí, Noemi. Você começa, aprende a filmar, e de repente eles pegam os vídeos, e você começa a pegar ele nos vídeos, sabe? E aí depois não, mas eu filmo bastante, um monte de coisa eu filmo. Mas ele publica?
Não. Ah, tem que começar a Porque, assim, publicar. na verdade, ela faz filmes curtos, né? Publica? Assim, agora, essa dica foi boa, ele começar a filmar filmar a mim, né? Isso. Igual eu filmo ela. Isso. Então, de repente, ela vai conseguir pegar algumas coisas que vai atrair alguma curiosidade, né? Não, Não, mas é. ele é tranquilo. Se filmar ele toda hora, ele gosta. Ele é tranquilo. Eu que não. Não, mas por que dá certo? Porque você filma, ele te filma sem você ver. Você tem que começar a pegar ele nas horas que ele não tá esperando. Aí você vai pegar as coisas boas. Só uma dicasinha aí. Entendeu? É verdade. É uma ideia boa, vou fazer isso. Faz isso. Você começa o celularzinho, pega. Aí depois você chega pra ele e fala assim, ô, meu bem, aqui, ó, posta isso lá. Não, posta. Né? Em casa quem manda sou eu. É verdade, é. E é É isso. verdade. Muito obrigado. Obrigadão, de coração. Obrigada. Tchau para todos e tenha sido um bom conteúdo para vocês.